Olá, estamos aqui de volta, professor Jorge Augusto, História, explicador virtual. Agora nós vamos dar uma viajada aqui pelo nosso Egito, a terra dos faraós, a terra das múmias. É uma aula que gera bastante curiosidade entre os alunos, já que todo mundo tem aquela visão do filme da múmia, onde as múmias ganham vida e saem por aí causando o terror na vida de todo mundo. Nós vamos ver que não é isso. O filme ele só está fazendo uma representação de uma forma onde ele tenta, o diretor com isso, ganhar um dinheiro. Aquilo ali não é fato real, é apenas cinema. Então não se assustem, vocês não irão encontrar múmias atrás de vocês por aí. Então aqui, ó, só para gente marcar, Egito, videoaula número 9. Começando aqui então, o Antigo Egito foi uma civilização da Antiguidade Oriental do norte da África, concentrada ao curso inferior do rio Nilo, no que é hoje o país moderno Egito. Era parte de complexas civilizações, as civilizações do Vale do Nilo, dos quais as regiões ao sul do Egito são uma parte. Tinha como fronteira a norte o mar Mediterrâneo, a oeste o deserto da Líbia, a leste o deserto da Arábia e ao sul aí a primeira catarata do rio Nilo. É possível perceber já que a sociedade do Egito ela vai se formar ao longo de um rio. Perceba a importância dos rios nessas antigas civilizações. Vimos na Mesopotâmia o Tigre e o Eufrates. Agora aqui no Egito nós temos o rio Nilo. Tanto é que o nosso próximo slide vai dizer que o Egito é uma dádiva do Nilo. Assim disse o primeiro historiador, o Heródoto. O Egito ele só foi possível a sua existência graças aqui, ó, ao nosso rio Nilo, que cortava todo o Egito e era importante na produção agrícola. Então o Egito é um presente do rio Nilo. É isso que nós vamos ver aqui, como que uma sociedade ela vai se fortalecer graças à existência desse rio, o rio Nilo. O Egito também faz parte, como nós vimos na Mesopotâmia, do crescente fértil. Crescente fértil por quê? Qual o motivo desse nome? Pela região, lembrar a característica da lua crescente e ser uma região fértil, graças aqui ao rio Tigre e Eufrates na Mesopotâmia e ao rio Nilo no Egito. Então esse nome crescente fértil pela aparência da região com a lua crescente e a fertilidade do solo aqui ligado aos rios. Então aqui para a gente fechar e nunca esquecer, o Egito então é essa dádiva, é esse presente do rio Nilo. O rio muito importante aqui para o surgimento dessa grande civilização da humanidade. Eu já sei que vocês estão curiosos com as pirâmides e os faraós, mas segurem-se e vamos chegar lá. Próximo slide. As características desse povo egípcio. Uma das mais grandiosas e mais duradouras do contexto das civilizações pertencentes ao modo de produção asiático. Nós temos uma semelhança com a Mesopotâmia. Nós teremos aqui o faraó coordenando toda a produção agrícola. O faraó ele vai ser dono então da produção agrícola e dos meios aí de produção. Outra característica. Temos aqui uma produção agrária, uma sociedade estratificada. Em breve nós iremos ver uma pirâmide social que nos mostra como era essa estratificação social, essa diferença social. Um Estado teísta despótico, também era uma teocracia, de forma centralizada e forte. Estamos falando aqui novamente de um império teocrático de regadio, um vasto território dominado agora por um rei, e esse rei é o faraó. Diferente daquele rei mesopotâmico, que o rei ele representava o Deus na terra, o faraó ele vai ser o próprio Deus na terra. Então é novamente um governo governado por um rei, aonde esse rei ele é um Deus. Temos aqui então a teocracia. O faraó ele vai centralizar o poder e vai governar de maneira bem forte. Todas as ordens serão
e devem ser cumpridas, já que o faraó ele é o Deus. Desrespeitar a ordem do faraó é desrespeitar aí a ordem do Deus. Outra característica. Temos aqui as instituições burocráticas, nós vamos ver os escribas, as instituições militares. Os egípcios, por serem império, eram povos também que praticavam bastante guerras. Instituições culturais e instituições religiosas com os sacerdotes. Podemos perceber que a sociedade egípcia ela é uma sociedade bem organizada. Outra característica. Controlam e subordinam a população. Então, toda a população é subordinada por essas instituições burocráticas, militares, culturais e religiosas. Ou seja, o povo ele está subordinado ao rei, ao faraó e aos seus agregados aí na questão burocrática. E aqui a população ajuda o Estado a controlar a estrutura socioeconômica e administrativa. Então nós teremos essas instituições controlando a população para fazer com que o Egito funcione melhor na questão da arrecadação econômica e também na questão da organização social. Vamos ver o nosso próximo slide. Já que falamos do Rio Nilo, vamos pegar um mapa aqui. Antes do Egito se tornar um império, ele era dividido em dois reinos. O reino do Alto Egito e o reino do Baixo Egito. Não se assustem, ainda não fiquei maluco. O alto está no baixo e o baixo está no alto. Qual o motivo do alto estar aqui na parte baixa do mapa e o baixo estar na parte alta? Essa região do Alto Egito era a região onde nascia o Rio Nilo e era uma região montanhosa. Por isso, aqui ser o Alto Egito. E a parte do Baixo Egito é a parte do Vale do Rio Nilo, aonde é a parte mais baixa, do qual o rio já está desaguando no mar. É essa área aqui que é a área mais produtiva, a área onde a agricultura ela vai estar bem forte. Então, no início do Egito, nós não tínhamos um reino unificado, mas sim nós tínhamos o reino do Alto Egito e o reino do Baixo Egito. Cada reino com um faraó diferente. Nós vamos acompanhar mais à frente a unificação desse reino. Então aqui, não fiquei maluco, o alto está no baixo porque aqui é uma região montanhosa e o baixo por aqui ser a região do Vale do Rio Nilo. Próximo slide. A unificação do Egito. Quando que esses dois reinos, o reino do baixo e o reino do alto, serão unificados? Quando o faraó vai surgir para unificar esses dois reinos? Então nós temos aqui, por volta do ano 3200 a.C., o rei Menes do Alto Egito, lá no Vale do Nilo, conquistou o Baixo Egito no delta do Nilo, unificando os dois reinos. Menes então torna-se o primeiro faraó, nome que dava ao rei entre os egípcios, e o fundador da primeira dinastia. O que é uma dinastia? É uma sucessão do trono aonde ela é de forma hereditária. Quando o pai morre, o filho assume o lugar do pai. Então nós temos aqui o Menes sendo o primeiro imperador do Egito, aquele que vai unificar os reinos do Alto e os reinos do Baixo Egito. A partir daqui, o Egito ele passa ainda mais a ter um poder centralizado, aonde o faraó não apenas será o rei, mas esse faraó será o próprio Deus na terra. Então começa uma estreita relação entre política e religião no mundo egípcio. Vamos ver aqui, dando prosseguimento, nosso próximo slide. A formação do Egito como um Estado. Essa formação do Egito como um Estado, como o início de um império, tem lá no início dois nomos. O que eram esses nomos? Era um conjunto de pequenas aldeias. Então, eram pequenas cidades que começam o processo de formação do Egito como um Estado unificado pelo faraó. E antes do faraó ser
o principal governante do Egito, o faraó, o Egito, ele tinha como chefe o nomarca. Então, cada nomo, cada pequeno território, ele era governado aí por um nomarca, que era o chefe local. Então, vamos ver como se dá a formação do Estado egípcio, que vai gerar essa região se tornar um Estado governado por um faraó. Nós teremos aqui no início a formação dos nomos, que eram essas pequenas aldeias. No segundo processo aqui, esses nomos, por divergências políticas, entrarão em vários conflitos. Os conflitos dentro dos nomos darão início aos reinos do Alto Egito e do Baixo Egito. Os reinos do Alto e do Baixo entrarão em conflitos até que surge o faraó Menes e unifica esses reinos. Então temos aqui, nesse processo de nomos, formação do Alto e do Baixo Egito, a unificação do Egito como agora um Estado unificado. Então esse foi o processo de unificação do Egito. Vamos ver o nosso próximo slide. As fases do Império Egípcio. Após o processo de unificação, o Egito ele agora se torna um império, aonde não vale sempre tem que ficar lembrando, o faraó ele é o principal governante, até porque o faraó é o próprio Deus na terra. Então vamos lá. Que fases eram essas? Nós temos o Antigo Império, que vai de 3200 a.C. a 2000 a.C., o Médio Império, de 2000 a.C. a 1580 a.C., e o Novo Império, de 1580 a.C. a 525 a.C. Nós iremos ver agora as características e as inovações que surgiram no Egito a cada fase, a cada momento imperial do Egito. Então nós vamos ver aqui as características do Antigo, do Médio e do Novo Império. O que estava rolando no Egito nessas fases históricas? Próximo slide. Então aqui, dentro do Antigo Império, vai lá, começando, construção das 3 mais importantes pirâmides do Egito. Nós vamos ter Miquerinos e a de Quéops. Então, começa no Antigo Império já a construção de pirâmides. E os faraós vão adquirir um grande poder nesta época. Que poder era esse? Um poder político e religioso, já que o faraó ele era o senhor das terras do Egito. As terras de todo o Egito pertenciam ao faraó. Ele já era Deus e também dono aí de todas as terras do Egito. Nós vamos ter aqui, na transição do Antigo para o Médio Império, algumas convulsões, alguns conflitos internos no Egito. Então o Egito ele acaba sendo dividido por 2 pequenos estados, um em Mênfis ao norte e Tebas ao sul. Então nós teremos dentro desse conflito não o Egito vivendo sobre o domínio de um único estado, mas sim 2 estados que fazem então uma separação administrativa e política desse império. Não retornamos aqui ao império do Alto Egito e ao do Baixo Egito, mas sim o Egito tendo 2 capitais, a capital em Mênfis e a capital em Tebas, nesse período de 2300 a 2134 a.C. No Médio Império, nós teremos a reunificação do Império, ou seja, nós não teremos mais a capital de Mênfis e de Tebas. Os Hicsos iniciarão um período de dominação sobre o Egito e o José vai ser o segundo governante do Egito aqui durante o Médio Império. Nós teremos já as esfinges e aqui a imagem mostrando essa unificação do Egito. No Novo Império, nós teremos a expulsão dos Hicsos por Amoses, que é mais um imperador, mais um faraó egípcio. O império ele estará se expandindo. Como todo império, ele tem a intenção de expandir territórios. Então o Egito ele está expandindo a sua dominação territorial. Tanto é que nós vamos ter aqui o êxodo judaico, já pela essa invasão dos egípcios à Terra Santa. Então terminamos aqui em 1070
as principais características aqui dessas fases imperiais do Egito, aqui com o novo império. Então, terminamos aqui essa primeira parte sobre o Egito. Obrigado pela atenção e até o próximo encontro.